Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O modo de se vestir de uma pessoa pode falar muito sobre ela, desde a personalidade até o estado de espírito naquele dia. Estudiosos do assunto não ousam em dizer que a roupa que você usa diz mais sobre você do que você mesmo. Entendendo essa realidade, o mercado de luxo de roupas masculinas vai além e tem oferecido mais do que peças do vestuário. Tem oferecido também experiências e assessorias exclusivas para um público cada vez mais exigente. Para falar sobre o assunto, o Band Entrevista de hoje recebe o fundador e CEO do Grupo Cisteroli, Silvio Cisteroli Filho. Cisteroli tem mais de 15 anos de curadoria e consultoria em moda masculina. Silvio, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, Magnete. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui participando desse programa. Uma ótima tarde a você, uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. E hoje a gente vai fazer um bate-papo legal sobre muita moda e um pouco de história, não é isso? Tenho certeza disso. Com a sua experiência ao longo dos anos, Silvio, você percebe uma mudança no perfil do consumidor? Os homens estão mais exigentes, eles valorizam mais a forma de se vestir? Conforme o tempo se passou, eu já há 15 anos trabalhando nessa área e já vivenciando sempre em primeira mão, né? Como dito, há 15 anos trabalhando já desde empresas menores, como hoje a Casa Cisteroli já tem uma outra apresentação, eu venho acompanhando que os homens vêm cada vez mais se importando e tendo uma percepção diferente de se vestir melhor, até mesmo para se comunicar melhor. É o que a gente falou aqui na abertura aqui, né, do nosso bate-papo aqui. O que você veste diz muito sobre você. Agora, essa preocupação, ela acontece principalmente no ambiente de trabalho? Essa preocupação está relacionada ao mercado de trabalho ou não? Informalmente, no dia a dia, os homens prezam por um bom corte, por uma boa roupa, por uma marca diferenciada. A cada dia que se passa, mais mais a gente vem, na verdade, percebendo que o homem, ele se preocupa não somente com a apresentação no trabalho. Há um tempo atrás, vamos lá, voltando a uns 6 anos atrás, era muito importante isso para a apresentação no trabalho. Para, às vezes, uma entrevista de emprego, uma postura, uma posição em um trabalho, como, às vezes, algum cargo dentro de alguma empresa, mas hoje não. Hoje a gente acompanha que é cada vez maior a procura do homem se importar em vestir bem e se portar com a roupa correta em várias ocasiões, tanto indo para buscar um pão, quanto até mesmo para um dia de trabalho ou apresentação em uma entrevista como eu estou aqui hoje, enfim. Então está muito amplo. O homem tem procurado se vestir bem em todos os momentos, inclusive em casa. Não tem uma regra, né? Eu acredito, e você vai falar melhor sobre isso, vai do estilo de cada um e as possibilidades aí, então, de acordo, talvez, com a profissão, com a idade, os lugares que ele frequenta, mesmo nos momentos de lazer, né? Você deu um exemplo que é bastante comum, ele sai para ir ao supermercado, ele tem essa preocupação. Então, existe essa grande flexibilidade da moda masculina? Sim. Hoje em dia, nos tempos modernos hoje, nós temos muita roupa tecnológica que há 7, 8 anos atrás era muito restrita. Então, hoje as marcas vêm procurando, após a pandemia, inclusive, que potencializou muito isso, a questão da roupa mais confortável, da roupa tecnológica que amarrota menos. O que é a roupa tecnológica? Pois é, a roupa tecnológica hoje é a evolução do tecido em tecnologias de matéria-prima, ou seja, fibras que às vezes são naturais, outras vezes não, ou talvez podem ser blends, ou seja, misturas, no qual não amarrotam, tem uma mobilidade maior, tem uma vestibilidade diferente, uma apresentação mais acetinada, com leve brilho. Então, são roupas que você pode usar para você, às vezes, fazer uma viagem e não ter que lavar ela constantemente, pois ela vai usar durante 3 dias. Ela não pega odor, é uma roupa que, se você, às vezes, jogar um vinho nela, ela vai ter um hidrorrepelente.
então ela não vai sujar, entendeu? E o exemplo que você citou de viajar, você leva a roupa na mala, no cabide, que você chega no hotel, você vai para o seu compromisso, está tudo amarrotado. Sim. A tecnológica, ela te livra desse mal-estar. A tecnológica, ela te ajuda muito porque muitas vezes a gente está sempre nessa vida agitada, né? Então, muito dinâmico, todo mundo correndo bastante. Então, vai sair para viagem, você vai colocar um paletó dentro de uma mala, tem que saber a forma correta de você colocar ele, porque senão vai chegar lá e está todo amarrotado, ou uma camisa. Isso já não tem mais essa necessidade hoje com alguns produtos. E você está falando da roupa tecnológica, está falando dessa versatilidade no dia a dia das pessoas, até no esporte, né? No esporte, na academia, tem essa preocupação aí. A pessoa está apresentável, usufruindo dessa tecnologia para praticar um esporte. As roupas tecnológicas vieram da academia, vieram do esporte. Que legal. São as fibras que vieram de 15, 20 anos atrás, com as grandes marcas como a Lacoste, Fred Perry, entre outras marcas mais. E inclusive Nike, marcas de esporte mesmo, focadas mais nessa parte mais running, a parte mais tênis esportiva. E aí foi migrando para a parte de moda mesmo, a parte de vestuário mais elegante, mais fino. Então, hoje a gente consegue encontrar uma variação de camisetas e paletós, até mesmo smokings tecnológicos. Que bacana. Ainda falando um pouquinho desse perfil, desse consumidor, do homem moderno, que está preocupado com a apresentação, você acredita que tem relação com essa exposição hoje que a gente vive nos meios de comunicação, nas redes sociais? Isso acabou influenciando também essa preocupação do público masculino? Não digo vaidade, mas ele está atento ao que está na moda, a forma que ele se apresenta? Com certeza. O veículo de comunicação, o Instagram, Facebook, entre outros mais canais, assim como a televisão, ele influencia muito. E a gente, como comerciante, como lojista, nós vemos esse ponto como algo importante para estar difundindo o que nós temos de melhor trabalho. Então, as pessoas estão ali sempre antenadas, né? Então, cada vez mais atentas ao que está sendo lançado, as tendências, moda, enfim. Então, mais do que se apresentar, mais do que estar presente nas redes sociais, as redes sociais também, ela alimenta o consumidor, a gente está falando especificamente do público masculino, de roupa de luxo, do que é moda, do que chegou, do que é tendência, que talvez em outros países, né, já é consumido e no Brasil é novidade. Então tem essa troca, você sente essa troca? Tem muita essa troca e hoje com esses veículos acelera muito mais, né? Então, um grande exemplo é que quando até sendo adaptado para o nosso comércio. Há tempos atrás, as coleções saíam primeiramente na Europa, lógico, que é o berço da moda, né? Que Milão, enfim. E depois de 6 meses a 1 ano vinha para o Brasil. Ou seja, depois vinha para a América do Sul. Hoje não, hoje lança lá praticamente quase em time, uma semana e meia, a gente já tem esse produto aqui. Então, porque lá ocorre a mídia. Então, a mídia vai rodar de cá também. Então, as pessoas ficam aguardando. E quanto mais rápido chegar o produto, mais a pessoa tem a tendência em mão. O seu cliente, ele vai lá e te cobra. Fala, eu vi, saiu agora na Europa, nos Estados Unidos, Roupas, quero... calçados, perfumes. É muito interessante essa comunicação rápida, ligeira. Então, você está aqui, lançou lá, coisa de 1 semana, 2 semanas no máximo, já tem que estar ágil com esse produto na mão para estar atendendo as pessoas que têm essa exigência. Você tocou num ponto interessante, né? A gente está falando de roupa, de vestuário, de uma infinidade de peças, mas você falou dos acessórios. Eles caminham juntos? A gente fala, talvez, de um óculos de marca, um relógio, um perfume, igual vocês. Qual que é essa gama aí de produtos que caminha passo a passo com a moda, com o vestuário? Eu digo que desde quando eu me entendo por gente trabalhando já com moda, eu acho essencial e necessário uma combinação correta. Ou seja, um acessório correto sempre traz um complemento. Algo mais minimalista, hoje em dia, nos tempos que nós estamos agora, acho que é o mais essencial. Mas um óculos
fazendo a combinação com a roupa correta é muito bom. Um perfume para a ocasião, ou seja, tem vários exemplos que eu posso citar aqui. Um exemplo é, como a gente está aqui nesse bate-papo, se eu tivesse com um perfume muito forte, poderia talvez não agradar quem está aqui conosco. Então, nós estamos num ambiente fechado, num ambiente de bate-papo. Eu acho que é um perfume mais suave, mais neutro, leve, que vai trazer uma ambiência mais bacana. À noite, um perfume mais intenso. Então, cada momento, cada roupa tem uma conexão com um perfume, com um acessório, enfim. Então, aí é uma infinidade de itens, né? Mas o acessório é sempre muito essencial. Eu gosto muito. E essa pequena demonstração que você está dando para a gente, essa assessoria, essa curadoria, é um dos serviços, é um dos diferenciais da Casa Cisteroli aqui em Uberlândia, que o Silvio vai falar para a gente, Silvio, depois do intervalo. Eu vou fazer um breve intervalo aqui, Band Entrevista de hoje, recebendo o Silvio Cisteroli Filho, ele que é fundador e CEO do Grupo Cisteroli. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Silvio Cisteroli Filho, ele é fundador e CEO do Grupo Cisteroli. Silvio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui no nosso programa. A gente estava falando do diferencial, né, que vocês oferecem na Casa Cisteroli, mas calma, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Quero saber da sua história, né? Como é que o Silvio entrou para esse segmento da moda, o que te atraiu, o que você fazia antes, como é que foi essa trajetória? Legal. É interessante falar sobre essa trajetória antes para mim falar sobre a curadoria, que eu acho que liga uma coisa à outra e é uma evolução. A minha família é uma família de alfaiates, tradicional aqui de Uberlândia. Os meus avós vieram da Itália, então trouxeram essa essência de alfaiataria, essência de tecido, pano, corte, enfim, muita máquina de costura. E eu, desde novo, sou apaixonado e via meu avô sempre costurando, a minha avó também. Tiveram uma alfaiataria em Uberlândia, mais exatamente na Galeria Central, há quase 100 anos atrás. Olha só. Então, atenderam grandes nomes de Uberlândia, pessoas que são muito benquistas aqui e que hoje os filhos e netos compram e consomem com a gente. Então, desde novo eu venho admirando esse trabalho e com os meus 21 anos de idade me atinei a trabalhar com essa área. Logicamente a gente começa desde pequeno e era algo que mexia e cada vez mais que passava, mexia cada vez mais comigo. Então, comecei com os meus 21 anos de idade, comprando roupas em São Paulo, e trazendo para os amigos. Que legal. Começou por uma viagem que eu fiz para lá para trabalhar, para fazer um treinamento em um outro ramo que eu atendia, que era a área de designer. E aí essa pessoa que ministrou esse curso para mim me levou em algumas lojas e eu comprei algumas roupas e acabei trazendo algo para alguns amigos. Nisso surgiu o start da VMX, que era a anterior loja da Casa Cisteroli, que hoje é a Casa Cisteroli, né? Então foi aí que te despertou as suas raízes, elas renasceram. Sim. E você se dedicou de corpo e alma aí então para a alfaiataria e para o ramo da moda. Sim, sim. Mas assim como a alfaiataria evoluiu, você também veio com a visão moderna, né? Porque hoje, se a gente for ver, se existe uma ou duas alfaiatarias talvez em Uberlândia, é muito, né? Que Sim. o pano era escolhido, tirado as medidas, o corte e costura, né? Com certeza. Evoluiu. Evoluiu bastante. Então, por exemplo, você é um representante da família que trouxe essa inovação ao longo da história. Sim. A alfaiataria, para deixar mais claro, ela está sendo desenvolvida há 2 anos para cá, ou seja, desde pós-pandemia, em 2022, e a gente vem cada vez mais crescendo e teremos futuramente mais projetos para essa área de alfaiataria. Mas até essa data era algo mais moda mesmo, mais o casual,
sempre com trabalho em multimarcas, que hoje é o nosso forte, mas a gente tem um projeto de alfaiataria própria, então nós temos um projeto da alfaiataria Cisteroli, que é a nossa Colidione Cisteroli, é uma marca que a gente vai trazer, uma assinatura com tecidos importados, com lanifícios italianos. Então, hoje nós trabalhamos com marcas de renome, como a Emporio Armani, a Hugo Boss, a própria Paramalta Alfaiataria, que é uma marca nacional com fios importados. Então, a nossa alfaiataria, de fato, ela se startou agora há 2 anos atrás. Então esse processo é recente. Né, então, você tem uma gama de marcas. Sim. Né, são marcas selecionadas, você faz essa curadoria, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas quando a gente fala de exclusividade, você fala de um trabalho artesanal, né, esculpido no corpo da pessoa, entra a alfaiataria. Sim, aí é uma alfaiataria, aí é um trabalho summisura, ou seja, sobre medida. É um trabalho que a gente está desenvolvendo na Casa Cisteroli e a gente sempre teve o prêt-à-porter, que é o trabalho pronta entrega, que é um produto já moldado, pronto para se vestir, porém com possibilidades de bons ajustes. Ou seja, então a gente tem um alfaiate que vai fazer toda a parte de ajuste, braço, punho, costas, o que for necessário para estar deixando tanto um paletó, um terno, um costume, ou até mesmo uma camisa ou camiseta da melhor forma possível para cada biotipo. Agora a gente está falando justamente de evolução da moda, da costura, da alfaiataria. Como é que você, né, um entusiasta, você que tem essa geração aí de alfaiates na família, como é que você se atualiza? Né? Que água que você bebe para estar sempre por dentro da moda, tentando entender, andando na frente o que os clientes vão querer, o que vai ser tendência? Como é que funciona isso? Por já sempre ser apaixonado por moda, sempre ter aquele desejo de vestir uma roupa legal, desde, vamos lá, de 12 anos, 11 anos de idade, eu tenho como se diz, esse feeling, né? Aquela vontade de vestir um tênis bacana, mesmo às vezes não tendo condição, mas hoje a gente se alimenta muito das redes sociais, que é muito importante. Então a gente segue as pessoas corretas, as marcas corretas, as inspirações corretas, mas atualmente a Casa Cisteroli, há 4 anos, nós já segue uma linha de trabalho com buscar tendências de fora do país também. Então, hoje nós fazemos alguns showrooms. O showroom seria uma ida a uma base de uma marca para estar fazendo uma seleção de produtos, ou seja, a compra programada para eles produzirem aquela coleção. Então, é o que a gente falou no início da reportagem, que em torno de 1 semana, 2 semanas, o produto já está no Brasil. Então é isso, a gente vai há 1 ano, compra o produto, seleciona, vê o que tem de tendência, que já visionado há 1 ano à frente, ou 6 meses, né? E aí esse produto é produzido e vem para o Brasil e lança quase em time com a Europa. Então, Itália, Alemanha, Suíça, é tudo pontos que nós temos como interesse em estar inspirando a Casa Cisteroli. Ou seja, a gente busca inspiração em alfaiates, em marcas que são tendências europeias, marcas americanas, tendências nacionais também. O Brasil lança muita tendência. É um país tropical, de muito calor, verão, praias. Então, produtos lindos são produzidos no Brasil. Muitos deles nós temos na nossa casa, ou seja, produtos com matérias-primas incríveis, como linho importado. A gente tem marcas que a gente trabalha nacionais, como Zapala, a Zac, que é uma marca de BH incrível, com matérias-primas assim, fora do comum. Matérias-primas que trazem uma qualidade, um corte incrível. Então, o cliente, né, quando ele vai te fazer uma visita lá na loja, ele chega, ele não tem noção de que pelo menos há 1 ano atrás você já teve que fazer uma peregrinação meio mundo afora aí, teve que viajar bastante para estar antenado com o que seria, com o que vai ser moda hoje, né, o que é a moda atual. A pessoa chega na loja e não tem noção
né, desse trabalho que é feito com tanta antecedência. Com certeza. Muitas das pessoas chegam na loja e às vezes falam assim, encomenda esse produto para mim que não tem a numeração. Eu falo, infelizmente não tem como, porque foi produzido há 6 meses atrás para ser entregue agora há uma semana. Então não tem um gargalo de estoque, ou seja, de pronta entrega para mim pedir. É uma pena, mas é as apostas que nós fazemos para a Casa Cisteroli. A gente acaba tendo que escolher, por ter várias marcas, ou seja, multimarca, a gente tem que fazer uma escolha pontual em alguns produtos. Isso, como você disse, visionando já o que vai ser tendência lá na frente. A gente citou a loja, inclusive, vamos falar de Casa Cisteroli, né? Eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas você é a cara da marca, a marca é muito de você. Como que nasceu o processo? Desde 2021? 2021, né? Isso, a Cisteroli. Como é que foi a concepção, entendeu? Toda essa sua expertise, esse seu conhecimento, viagem mundo afora, como é que foi isso na concepção da loja? Como é que foi isso nesse trabalho diferenciado que a gente citou um pouquinho ao longo da nossa conversa aqui? Então, para resumir bem sobre esse assunto, que é muito extenso, a Casa Cisteroli tem esse nome a partir de uma vontade da minha esposa. Porque no primeiro momento eu fiquei meio receoso de colocar o meu sobrenome na loja. Mas foi uma excelente ideia, porque traz uma essência, traz um sobrenome que já foi forte na alfaiataria em Uberlândia, tem a tradição, tem um porquê. E a questão da gente fazer um trabalho com a Casa Cisteroli desde 2021 foi um trabalho bem feito que nós fizemos dali para trás, que foi a VMX, que era bem multimarca, que eram produtos bem selecionados também, mas com a pandemia virou uma chave. A gente conseguiu enxergar oportunidades de crescimento, melhorias para espaço e comodidade, conforto do nosso cliente, que já era... Como é que vocês foram impactados pela pandemia que você percebeu? Falou, não, pode ser diferente? Pois é, a pandemia virou uma chave para nós, porque em plena pandemia nós fizemos ampliação da Casa Cisteroli, da VMX para a Casa Cisteroli, ou seja, foi arriscado, mas foi algo bem pensado para a gente melhorar o nosso trabalho. A gente apostou que a pandemia não ia ser para sempre, graças a Deus não foi. Então, no início da pandemia foi muito difícil, porque fecharam-se as portas, não tinha como ter acesso aos clientes, as redes sociais ajudaram muito, mas o WhatsApp também manteve aquele contato quente com o cliente. Porém, os eventos não tinham, as pessoas estavam reclusas em casa, todo mundo estava muito receoso e preocupado. Então, foi um momento de parar e pensar e reinventar. Nisso, nós criamos algumas alternativas que nos ajudaram muito nesse decorrer do tempo da pandemia, do início até o meio para o fim. Silvio, vou fazer mais uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. Na sequência, vamos falar um pouco justamente desse portfólio que vocês oferecem hoje e, mais do que isso, da experiência que é estar lá com vocês. Boa entrevista de hoje, então, recebendo o Silvio Cisteroli Filho, ele é fundador e CEO da Casa Cisteroli. A gente está falando aí de moda masculina, desse mercado de alto padrão. A gente faz um breve intervalo aqui no Band Entrevista e volta já. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o Silvio Cisteroli Filho, CEO e fundador da Casa Cisteroli. A gente está falando, né, Silvio, desse mercado de moda, mercado de alto padrão, né, e falando um pouco da história da Casa Cisteroli. Eu queria saber de você o seguinte, a gente, né, fez uma prévia aqui, mas qual que é o portfólio hoje? Quem são os seus clientes? O que ele encontra? Que marcas você dá prioridade, além da exclusividade da alfaiataria? Como é que você pensou aí, então, o que você está ofertando para esse público que é exigente? Legal. Hoje, a Casa Cisteroli, ela foca em 2 padrões. A moda masculina clássica, que é a linha de alfaiataria, e nós temos a parte mais casual.
Dentre entre os dois pilares, nós temos produtos que vão desde entrada até produtos de ponta mais alta. Podemos dizer que é uma Hugo Boss, uma Emporio Armani, uma The North Face, enfim, que são produtos italianos, alemães ou até mesmo americanos. Então, hoje a Casa Cisteroli ela foca numa experiência. Quando a gente fala sobre curadoria, né, toda aquela coisa de estar dentro de um ambiente com experiências, hoje é o nosso foco. Então, o cliente ele chega em nossa casa, é recepcionado e a partir dali começa um trabalho de passeio na loja. Para quem não conhece o espaço, vai entender visitando. Então, como é multimarca, nós temos mais de 20 marcas no nosso portfólio, a pessoa pode se perder. Então, a gente trabalha com corners. Dentre esses corners que são separados as marcas, as tendências, ou seja, uma moda mais verão, alguma coisa mais para viagem para frio, algo mais casual, aí tem o mais formal. Então tem essa comunicação dentro da loja. Entendi. Essa experiência ela é afetada com vários tipos de gatilho, eu posso dizer, porque é legal. Quando a gente foi projetar a Casa Cisteroli, até falando sobre a questão do sobrenome, quando a gente falou, vai chamar Cisteroli Store, eu falei, não tem casa, não tem nome de Cisteroli Store, ou seja, loja Cisteroli. Aí minha esposa falou assim, Casa Cisteroli, isso aqui é uma casa. E a gente projetou... Você se sentia à vontade. Sentir em casa e foi bem legal porque... A gente, ao decorrer do tempo, a gente sempre recebe novos clientes, novos amigos, indicações, que é uma grande satisfação para nós. Então as pessoas chegam lá e falam, nossa, aqui é tão legal, é tão calmo, tão tranquilo. Então tem várias experiências, como o som, é um ambiente de um gatilho bem legal, para não ter aquele som tumultuado. A experiência olfativa, que é o cheiro da loja, para tornar mais agradável. O consultor ou o curador que vai conduzir o seu atendimento, ele vai ver qual que é a sua necessidade hoje, se você está ali somente para conhecer, se você está procurando algum item específico, se é um presente ou não. Então é algo menos invasivo, sabe? É algo diferente de uma loja convencional que a gente entra e fala assim, olha isso, olha aquilo. Não, a gente primeiro vê a necessidade do cliente, vê o porquê que ele está ali procurando o nosso trabalho e a partir daí a gente dá um passo além para estar explicando. Mas essa vivência, né? Essa experiência que o cliente tem ao chegar na loja. E esse trabalho personalizado que vocês oferecem acontece, por exemplo, do cliente chegar e falar, eu quero comprar um blazer azul e ele sair de lá com uma roupa completamente diferente do que ele imaginou, porque com essa assessoria de vocês, essa curadoria, você falou, não, é melhor o verde, é melhor você usar uma peça menos fechada, enfim, isso acontece? Tem casos assim? É o que mais acontece, é o que mais acontece. Porque chega com uma ideia, mas talvez não... Às vezes não é adequado. Não é adequado. Eu quero uma camiseta, aconteceu ontem, como um exemplo, isso é legal. O cliente estava querendo ir para um evento cedo, ou seja, em horário de almoço, uma camisa preta, ele gostou da camisa, ele pegou ela, sentiu confortável com ela no toque, Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, mas era uma camisa de manga longa, ok, porém ela tinha um material que é mais quente um pouco, normal. Eu falei para ele, ó, essa aqui você vai ter que utilizar ela mais noturno, ou seja, ou dias também mais a menos de calor. Não, eu estou indo amanhã para Campinas e eu quero essa aqui. Eu falei, essa aqui você vai passar calor com ela. Tem essas alternativas. Entendi. Então, fui no tom que ele gostou, que é o escuro, né? Por mais que absorve mais temperatura do sol, o calor, mas consegui apresentar alternativas para ele não ficar com tanto calor no momento da descontração dele. Então, esse é o diferencial, né? Você dá todo o suporte para que ele compre a peça, o acessório, enfim, que ele foi pensando em comprar, mas de acordo que ele, por exemplo, possa ter uma experiência, não passar calor, um tecido que talvez ele não goste, que não amarrote, eu vou viajar, vou fazer. Entendeu? Então, esse suporte, a sua equipe está preparada para isso. Nossa equipe é treinada para apresentar esse tipo de alternativa, por quê?
para sair do convencional da venda daquela loja, sabe? Então, muitos dos clientes às vezes vão para conhecer a loja por ser um ambiente mais comercial, como a localização que a gente se encontra, que é o Pátio Vinhedos. Por mais que a loja ela não fique no térreo, que é mais fácil o acesso, a gente recebe muita gente para conhecer, o pessoal que está ali próximo, que vê a fachada, que às vezes tem uma curiosidade para entender o que é a Casa Cisteroli, ela vai lá para conhecer e depois ela volta com outro momento para ocasiões. Então, assim, essa ideia de curadoria, ela vai um pouco além até disso. Ela vai na comunicação, como a gente iniciou a entrevista falando sobre o que você quer comunicar com o seu modo de vestir. O que você vai comunicar com o seu paletó, com a sua camisa, com a sua bermuda. O que você vai e qual é o momento correto usar, qual a forma correta de se ajustar, ou seja, biotipos tem de monte, então tem aquele mais gordinho, tem o mais magrinho, tem o mais forte, ou seja, tem pessoas que têm as pernas mais grossas, então assim, tem inúmeras variações que a gente consegue estar moldando o produto para a pessoa se vestir confortável de uma forma correta que não fique gritando. É curioso, é interessante, tenho certeza que muita gente aí ficou aguçado, falando, preciso viver essa experiência. Silvia, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Legal. Aí eu lhe pergunto, qual que é a sua expectativa para esse final de ano e 2025? Como é que é esse mercado da moda? Vai mudar muito do que hoje você tem trabalhado? O negócio falou, você tem que ser meio que visionário, trabalhar com um ano de antecedência. Sim, Quais são as suas projeções aí para esse finalzinho de 2024, começo de 2025? Eu quero começar falando sobre a questão das alterações e evoluções que vão ter para 2025. Como a gente compra com 6 a 1 ano de antecedência, vai ter muita atualização agora para esse início de ano e meio de ano. Isso é certeza que nós já fizemos agora há pouco a nossa curadoria de compra fora do país, na Itália, que a gente foi convidado pela Hugo Boss e Emporio Armani para fazer a seleção de produtos. Então a tendência está mudando muito. As marcas estão cada vez mais investindo em matérias-primas sustentáveis, em matérias-primas que têm muita mobilidade, a parte tecnológica que não amarrota. Então tem muita coisa boa por vir sempre. E sobre a questão da previsão agora para dezembro, vai ser maravilhoso. Dezembro nosso vai ser um ano muito próspero. Além da Casa Cisteroli, né, nós temos vários amigos lojistas também, então estão muito confiantes. A gente vem sentindo que agora nesse novembro já vem retomando uma velocidade maior de procura sobre produto, o pessoal vai viajar bastante, muito presente. Então, graças a Deus, cada ano melhor. Com certeza. Ô Silvio, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas o nosso tempo está se esgotando. Quero te agradecer a presença em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo. E aí a gente já renova para a gente continuar essa conversa, tomando um café lá na Casa Cisteroli. Com certeza. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para todos vocês que estão nos assistindo para ir tomar esse café conosco lá em nossa casa. Vai ser um prazer imenso apresentar o nosso espaço, que a gente ama de paixão, está vivendo ali dentro. Então, nós estamos no Pátio Vinhedos, no último piso, e a gente está ansioso para receber você e apresentar um pouquinho dessa curadoria, dessa consultoria que a gente trabalha sempre com muito carinho, muito amor. Convite aceito. Silvio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Silvio Cisteroli Filho, CEO e fundador da Casa Cisteroli, a gente falando de moda masculina, falando de mercado de alto padrão. A você que ficou conosco até agora no Band Entrevista, nosso muito obrigado e até o próximo programa.